A ilusão de que você vai consertar alguém. Vamos ser sinceros, você já tentou mudar alguém. Tentou mesmo, acreditou com força nessa pessoa. Insistiu, argumentou, deu conselho, recomendou livro de autoajuda, chorou, gritou, implorou. Você fez de tudo, achando que aquela pessoa só precisava de um empurrãozinho. Mas spoiler, ela não precisava. Sabe o que ela precisava? Querer mudar. Esse é o ponto onde 90% das frustrações humanas nascem. Querer mudar. Quem não quer mudar? Achar que com paciência, jeitinho e amor suficiente, você vai salvar a alma perdida, iluminar o ignorante e curar o emocionalmente disfuncional. Mas você não vai. Achar que você vai mudar alguém é arrogância disfarçada de empatia. É como olhar para alguém e dizer: você está errado em ser quem é. Deixa que eu te melhoro. Parece nobre, mas é controle. E geralmente vem de lugar mais egocêntrico do que altruísta. Você quer mudar o outro, porque não aguenta a bagunça que ele traz pra sua vida. Mas mudar alguém é tipo jogar xadrez com um pombo. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas o pombo vai cagar no tabuleiro, derrubar as peças e sair voando, como se tivesse vencido. Epicteto já dizia: o que depende de você? Suas ações? Suas escolhas? Sua mente? O resto não tá nas suas mãos, e nas suas alucinações românticas de que você é a cura da humanidade. Mas a gente insiste. Acha que se repetir o conselho mais uma vez, talvez funcione. Que se for mais paciente, mais compreensível, mais presente, aí sim a pessoa vai acordar e dizer: poxa, obrigado por me mostrar o caminho, agora seria uma pessoa melhor. Só que a vida não é novela da Globo. E nem todo mundo tem um arco de redenção bonitinho, estilo Zuko de Avatar. Tem gente que não quer evoluir. Tem gente que prefere continuar tóxica, mimada, egoísta, preguiçosa, limitada. Mas por quê? Porque mudar dói. E tem gente que prefere o conforto da merda morna do que o frio da transformação. Você acha que vai mudar a pessoa, mas ela nem quer sair do sofá emocional que ela tá deitada há 10 anos. Schopenhauer falava que a vontade humana é cega. A gente quer o que quer, mesmo que seja irracional, mesmo que se autodestrua no processo. O problema é que ao tentar mudar o outro, você entra em guerra com a vontade dele. E nessa briga, você sempre perde. Porque ninguém muda só porque você quer. Você pode inspirar? Sim. Mostrar o caminho? Sim. Mas mudar, isso é com o outro. Sempre foi. Quer ver um exemplo? Pega a clássica história do relacionamento fracassado. Você conheceu a pessoa e ela já demonstrava sinais de que era um desastre emocional ambulante. Ciúmes excessivos, traumas mal resolvidos, falta de empatia, mentiras disfarçadas de sinceridade. Mas aí você pensou: comigo vai ser diferente. A clássica síndrome da exceção à regra. Você não viu um ser humano, você viu um projeto de reforma, como se estivesse comprando um prédio antigo caindo aos pedaços e dizendo: ah, eu dou um jeitinho, troco umas janelas, pinto as paredes, derrubo umas colunas, vai ficar lindo. Resultado: anos da sua vida jogados no relacionamento onde você virou mais terapeuta do que parceiro, onde todo café da manhã era uma sessão de reeducação emocional e no final, a pessoa só não mudou, como ainda te culpa por não aceitá-la como ela é, porque é assim que termina. Você tenta consertar alguém e termina quebrado no processo. E sabe por quê? Porque no fundo, tentar mudar o outro é uma forma de negar a realidade. Você não está lidando com quem a pessoa é, mas com quem você gostaria que ela fosse. É uma relação baseada em projeção, não em presença. E isso vale pra tudo. O amigo que sempre fura, o parente que vive se metendo, o colega que só se aproxima quando precisa, o parceiro que promete mudar, mas repete o mesmo padrão há 5 anos. Você insiste, se ilude, se exaure. Tudo porque acha que amor muda tudo, que paciência resolve, que você pode salvar a pessoa da própria mediocridade. Mas como diria Seneca, esperar que o mundo se ajuste aos seus desejos é o caminho mais rápido para o sofrimento. E querer mudar os outros é isso. Querer que eles se ajustem ao que você acredita ser o ideal. Mas aí vem um problema. Quem disse que você está certo? Quem disse que a sua forma de viver é a correta? Talvez o outro não queira paz, evolução, estabilidade. Talvez o caos seja confortável para ele. Talvez a mediocridade seja o máximo que ele quer alcançar. E sabe o que você pode fazer? Aceitar. Se afastar. Porque maturidade não está em convencer o outro. Está em escolher onde você gasta a sua energia. E gastar tentando mudar alguém é como regar planta de plástico. Só serve para te deixar frustrado. Olha para si mesmo. Quantas vezes você tentou mudar e não conseguiu? Quantos hábitos você prometeu largar? Quantas decisões você adiou? Agora imagina alguém de fora tentando te forçar a mudar. Funcionou? Não. Mudar exige vontade interna.
autopercepção, dor de verdade. A gente só muda quando a dor de continuar igual é maior do que o medo de mudar. E enquanto isso não acontece com o outro, você só vai se desgastar, tentando empurrar uma pedra que não quer ser movida. Nietzsche dizia, tornar-se o que se é, eis o maior desafio. E isso vale para você, e para qualquer um, até mesmo para mim. Você pode oferecer o espelho, mas quem tem que encarar o reflexo é o outro. Então aqui vai a virada de chave. Pare de querer mudar as pessoas. Comece a se perguntar por que você insiste tanto em mantê-las na sua vida. O problema não é que elas não mudam, é que você não muda a sua expectativa sobre elas. E isso, meu caro, é autossabotagem. Repetir o mesmo ciclo e esperar um final diferente. Isso é loucura. Ou ingenuidade. Talvez até mesmo carência. Ou tudo junto. Mas seja qual for o motivo, uma coisa é certa. Não é saudável. Você não está sendo herói, nem mártir. Está sendo cúmplice da sua própria frustração. E, no final, vai se sentir exausto, ressentido e enganado. Mesmo que o outro nunca tenha prometido mudar. Porque a real é essa. Ninguém muda porque você quer. As pessoas mudam porque querem. E às vezes, nem assim mudam. Aceitar isso é o primeiro passo para parar de sofrer por quem não vai sair do lugar. A fantasia do Salvador. Você já ouviu falar do Complexo de Salvador? Não? Então senta aí, que talvez você esteja com ele e nem sabe. É o seguinte, o Complexo de Salvador é quando você acha que veio ao mundo com uma missão divina, de consertar todo mundo à sua volta, como se você fosse uma espécie de terapeuta não remunerado, um Buda emocional, um Cristo relacional, pronto para morrer pelos pecados afetivos de todo mundo. Você entra nas relações com uma premissa silenciosa. Eu vou te salvar de você mesmo. É bonito, é romântico, é totalmente disfuncional. Porque salvar alguém pressupõe que você sabe mais, sente mais, vive melhor, que você enxerga o que o outro não vê. E às vezes é verdade. Às vezes você realmente percebe os buracos no barco da outra pessoa. Mas adivinha, não adianta gritar que o barco vai afundar. Se a pessoa quer continuar remando, ela acha que é só uma poça d'água. Você vê um naufrágio. E quando tenta salvar, você se afoga junto. O pior, ela nem te pediu ajuda. Ajudar quem não quer ser ajudado é como tentar ensinar física quântica pra quem tá jogando Candy Crush. Você tá lá, explicando a teoria das cordas emocionais, e a pessoa só quer passar da fase que ela tá empacada. E ainda te chama de chato, pra completar todo o pacote. O problema é que você acha que o amor é resgatar o outro. Que se você se doar o suficiente, aguentar firme, mostrar o caminho, a pessoa vai mudar. Mas ela não vai mudar. Ela quer companhia na desordem. É tipo aquele amigo que vive reclamando da vida, mas recusa qualquer conselho. Ele só quer desabafar, jogar as dores pra fora. E você, trouxa empático, entra com todo o seu arsenal de frases bonitas e soluções práticas, só pra ouvir um: ah, mas no meu caso é diferente. Não é, ele só não quer mudar. Quer manter a dor de estimação e que você passe a mão na cabeça dele enquanto isso. E sabe o mais trágico? Gente assim adora o Salvador. Até que ele tenta salvar. Porque enquanto você só ouve, tá tudo bem. Mas quando você diz chega, quando você propõe uma saída real, aí você vira o vilão. Aí você é o chato, o frio, o sem empatia. Por isso, guarde essa frase. Quem quer ser salvo, ajuda. Quem não quer, sabota. E a maioria sabota, porque a mudança assusta, a mudança exige esforço e principalmente exige responsabilização. E isso, meu amigo, é o que o ser humano médio mais evita: responsabilidade. É igual imposto, todo mundo sabe que tem que pagar, mas ninguém quer. Prefere culpar o governo, o horóscopo, a infância, qualquer coisa que não envolva olhar no espelho e dizer: eu sou o problema. Você que se acha o salvador, quer resolver a equação pelo outro, quer pagar o preço por ele. E ele deixa, te coloca num papel de muleta. E você, carente de propósito, aceita. Afinal, é só uma fase, né? Não, é um ciclo. E adivinha, ele só termina quando você decide sair dele. Nietzsche falava: aquele que combate monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. E quando você se dedica a salvar o outro, corre o risco de se perder nesse processo, de virar controlador, ansioso e obcecado, porque o salvador uma hora cobra. Ele cobra gratidão, cobra reconhecimento, mudança, e quando isso não vem, ele fica ressentido.
Ajudar o outro só é virtuoso quando vem sem apego ao resultado. Se você ajuda esperando que o outro mude, isso não é ajuda, é investimento emocional com expectativa de retorno. E isso, meu amigo, é receita para frustração. Sabe aquela frase? Não se pode salvar ninguém que não queira ser salvo. Ela tá errada. A real é, você não pode salvar ninguém. Ponto. O máximo que pode fazer é estar disponível, mostrar o caminho, mas andar, mudar, reconstruir, isso é com o outro. E se o outro não quiser, você respeita e se afasta. Porque ficar insistindo é igual atirar corda para quem não quer sair do buraco. A pessoa até pega a corda, mas só pra se afogar com as próprias desculpas. Se você me entende. Você precisa sair desse ciclo, parar de achar que sua função na vida é ser útil pro caos alheio. Isso não é altruísmo, é desespero por validação. Você se sente importante sendo o apoio do outro, mas quando o outro não melhora, você entra em colapso, porque no fundo, você não quer salvar ninguém, você quer provar que é necessário. Mas sabe o que é necessário de verdade? Você se salvar dessa ilusão de que amor é sacrifício, ilusão de que empatia é suportar tudo, ilusão de que sua luz vai curar a escuridão dos outros. Nem Jesus conseguiu salvar todo mundo. E olha o que ele era, filho de Deus. E você, hein? É só alguém com traumas e um desejo desesperado de fazer sentido na vida dos outros. Então aqui vai um conselho prático. Desça do pedestal, jogue fora a capa, quebre o altar que você construiu para sua própria imagem de salvador. Você não tá aqui para mudar ninguém, tá aqui para viver a própria vida e escolher com quem viver. Ajudar os outros só vale a pena se não custar a sua sanidade. Porque no final, quando você tenta salvar alguém de se afundar, você afunda junto. E o outro, ele nem percebe. Ele só vai continuar gritando até outro salvador aparecer. E você fica ali, à beira da exaustão, se perguntando: onde eu errei? Quando aceitar dói. E o que fazer com a frustração de ver que o outro não vai mudar? Tem alguma coisa que ninguém te ensina, mas que deveria vir com o manual. Aceitar que o outro não vai mudar é uma das piores dores que existem. É uma espécie de luto. Só que o outro ainda tá vivo. Tá lá, sorrindo, seguindo a vida, enquanto você tá se destruindo por dentro. Porque aceitar não é racional, é visceral. É abrir mão da ilusão que te alimentava. A ilusão de que, se você amasse o suficiente, a pessoa ia ver, ia acordar, ia entender e ia mudar. Mas não muda. Enquanto você se quebra. Porque aceitar é reconhecer que você perdeu. Não perdeu uma briga, perdeu a guerra. Perdeu a aposta emocional que você fez em alguém, que não apostou nada de volta. E o mais cruel, às vezes a pessoa não faz nada de errado. Ela só não é o que você queria que fosse. E pronto. Não tem vilão, não tem herói, só tem você, de frente com a verdade. Amar alguém não obriga essa pessoa a ser o que você precisa. E essa frase, por si só, já deveria vir com tarja preta. Porque a gente é viciado em acreditar que o amor justifica tudo. Se eu te amo, você tem que se esforçar. Se eu te compreendo, você tem que crescer. Se eu tô me doando, você tem que me acompanhar. Mas ninguém é obrigado a crescer só porque você cresceu. Ninguém é obrigado a evoluir no seu tempo. Aliás, ninguém é obrigado a nada. E isso dói. Porque você investiu, você acreditou, você se jogou no abismo esperando que o outro pulasse junto. Só que ele ficou na beira, pegou seu celular e tirou uma selfie. E agora? Agora vem a parte difícil. Agora você vai ter que aceitar que nem tudo que se ama se encaixa e que às vezes o amor é só mais uma forma sofisticada de sofrimento. Como disse Epicteto, não espere que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como de fato acontece. E você terá paz. Ou seja, solte a ilusão. A paz não vem da conquista, vem da aceitação radical de que o mundo não gira ao seu redor. Mas aqui está o truque sujo. Você até entende isso, mas lá dentro, lá no fundo, tem uma voz dizendo: mas e se eu tivesse feito diferente? Essa voz é traiçoeira. É a culpa disfarçada de análise. Você começa a revisar cada conversa, cada gesto. Se martiriza, se culpa, se tortura emocionalmente como se fosse possível reescrever o passado com arrependimento. Mas não é. E nem deveria. Porque tudo que você fez com as informações que tinha, com o coração que tinha e com a esperança que tinha. Não se culpe por ter acreditado. Se culpe se quiser por ter insistido demais. Mas até isso, se culpe com paixão. Porque aceitar não é apagar o que foi, é honrar o que foi e entender que acabou. Não acabou porque você quis.
nem porque você errou. Acabou porque a realidade se impôs. E ela é implacável. Ela não se curva aos seus desejos, ela não muda porque você chorou, ela não tem dó de você. A realidade simplesmente é, e aceitar isso é como engolir vidro. Dói, corta, rasga, mas te liberta. Porque quando você para de brigar com o que é, você começa a viver com o que ainda pode ser. A frustração só existe quando você criou uma expectativa. E expectativa, como já diria Schopenhauer, é a mãe da desgraça humana. Ele dizia, com o romantismo seco de um filósofo cínico, a vida oscila como um pêndulo, entre a dor e o tédio. E no meio disso, a gente fica esperando que o outro nos salve da dor, nos salve do tédio, nos salve de nós mesmos. Só que, spoiler, não vai acontecer. A frustração é o grito da alma dizendo, eu queria mais do que a vida me deu. E a aceitação é o sussurro que responde, mas é isso que tem. Parece triste, mas é libertador. Porque quando você aceita que o outro não vai mudar, você se liberta da obrigação de esperar. E quando para de esperar, você começa finalmente a escolher. Escolher se fica, escolher se vai, escolher se ainda vale a pena. A aceitação não é fraqueza, é coragem. É o momento que você encara a realidade de olhos abertos e mesmo sangrando por dentro diz, ok, eu entendi, agora é comigo. E agora é com você. A única saída é viver, porque insistir em mudar os outros é uma forma de evitar mudar a si mesmo. A real é simples e brutal. Quanto mais você tenta mudar os outros, mais você está fugindo de mudar a si mesmo. Porque encarar o outro é fácil, o difícil é encarar o espelho. É fácil apontar o dedo e dizer, você deveria ser mais maduro, você precisa me dar mais atenção, você tinha que me entender melhor. Mas e você? Você já entendeu por que ainda precisa tanto que o outro te entenda? Porque você implora por reciprocidade de quem não sabe nem o que é isso? Porque você insiste em moldar alguém que não quer ser moldado? Talvez porque é mais confortável jogar a missão da sua felicidade na mão do outro. É mais fácil viver com a esperança de que o outro mude, do que aceitar que você é quem precisa mudar. Mudar suas expectativas, seus limites, a forma como você se relaciona com a sua própria carência. Porque se você não mudar, vai continuar repetindo o mesmo padrão, com rostos diferentes. Vai continuar amando gente disponível, se doando para quem não te pediu nada e esperando retorno. Gente que tá jogando o mesmo jogo que você. É como pedir um Wi-Fi em uma floresta. Não tem, nunca teve e nunca vai ter. Mas você insiste. E cada vez que você insiste, se afasta mais de si. Você vira um caçador de validação. Cada gesto do outro vira um termômetro de valor pessoal. E se ele te responde rápido, você é digno. Se ele te ignora, você é lixo. E assim sua autoestima vira um brinquedo emocional na mão de alguém que não pediu pra cuidar disso. Essa dependência emocional, esse apego transvestido de amor profundo, nada mais é do que o medo de encarar o vazio que existe dentro de você. Porque mudar dói, mas esperar que o outro mude vai te anestesiar. Vai te dar uma falsa sensação de controle, como se insistir fosse a prova de força, como se amar fosse aguentar tudo calado, como se aceitar qualquer coisa fosse maturidade. E não é autoabandono. Com um nome bonito. A verdade é que muita gente prefere viver em relacionamentos medíocres, com migalhas emocionais e promessas vazias, só para não ter que encarar o silêncio de estar sozinho com os próprios fantasmas. Só que esse silêncio é a única saída. Você vai ter que passar por ele. Você vai ter que parar de tentar salvar os outros para finalmente se salvar. A cura não vem quando o outro muda. A cura vem quando você desiste de esperar. Quando você olha para dentro, sem filtros, sem desculpas e diz: eu tô cansado de me abandonar para manter alguém que nem quer estar aqui. E aí você levanta, sacode a poeira e começa lentamente a viver de novo. Não com quem espera, mas com quem escolhe. Escolhe estar com quem te escolhe de volta. Escolhe se afastar de quem te suga. Escolhe dizer não com firmeza. Escolhe dizer sim sem medo. Escolhe estar inteiro, mesmo que sozinho. Porque no fim, a gente só se encontra quando para de se esconder atrás dos outros, quando para de fazer do outro um projeto e se assume como um ser em construção. Você não tá aqui para consertar ninguém, você tá aqui para viver sua vida com dignidade. E viver, às vezes significa partir, significa soltar, significa aceitar que o amor por si só não basta. Você precisa de respeito, de presença, de reciprocidade, de paz. E se não tem isso, não é sua função ensinar ninguém. Você não é terapeuta afetiva, não é manual ambulante de relacionamento, não é enfermeira emocional de adulto que se recusa a crescer. Você é só alguém que, pela primeira vez, decidiu se priorizar. E isso
por si só, já é o início de toda mudança real. Como diria Clarice Lispector, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Talvez o que você deseja também não tenha nome, mas uma coisa ela tem. Não mora no outro, mora em você. No momento em que você entender isso, no instante em que você parar de pedir permissão para ser feliz, começa, enfim, a sua vida de verdade.